Você não pertence aqui? A voz do meu irmão ecoou pelo silêncio do cemitério de Lisboa, com tanta força que até os pássaros levantaram voo das árvores antigas. Durante um segundo, ninguém respirou. Depois, todos os olhares caíram sobre mim. Eu ainda segurava um ramo de lírios brancos, as flores favoritas da minha mãe. As minhas mãos tremiam tanto que algumas pétalas começaram a cair sobre a terra, úmida onde o caixão dela acabava de ser baixado. O meu irmão Tomás deu um passo em frente. Os seus olhos estavam cheios de raiva, ou talvez de medo. Sai daqui. Não tens o direito de estar neste funeral. Senti um nó na garganta. Tomás, ela era a minha mãe. Ele soltou uma gargalhada fria. Não, tu deixaste de ser filha dessa família há muitos anos. Algumas pessoas começaram a murmurar. Outras desviaram o olhar. Nenhuma teve coragem de dizer uma única palavra. A minha tia Helena abanou a cabeça lentamente. O meu primo Rui sorriu com desprezo. Até antigos amigos da família fingiam que eu era uma desconhecida. Era exatamente isso que o meu irmão queria. Humilhar-me diante de todos. Naquele instante, percebi que ele não estava apenas a expulsar-me do funeral. Ele queria apagar a minha existência. Respirei fundo. Olhei para o caixão da minha mãe uma última vez. Talvez fosse melhor ir embora. Talvez aquela guerra estivesse finalmente perdida. Foi quando senti uma mão enrugada tocar no meu braço. Virei-me. Era a minha avó, Dona Beatriz. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Mas havia algo diferente naquele olhar. Algo que eu nunca tinha visto. Ela aproximou-se do meu ouvido e sussurrou tão baixo que ninguém mais conseguiu ouvir. Espera, não vás embora. Fiquei imóvel. Ela apertou discretamente a minha mão. Confia em mim. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela afastou-se como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, não fazia ideia de que aqueles segundos mudariam toda a minha vida. Porque a minha avó já sabia uma verdade, que ninguém naquele cemitério imaginava. Se gosta de histórias de vingança como esta, subscreva o canal para não perder as próximas. Agora vamos continuar. 5 anos antes, o meu nome é Inês Carvalho. Nasci no Porto. Durante 27 anos, acreditei que tinha uma família perfeita. O meu pai morreu quando eu tinha apenas 11 anos. Depois disso, a minha mãe, Maria Carvalho, dedicou toda a vida a criar-me a mim e ao meu irmão mais velho. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Tomás sempre foi diferente. Enquanto eu estudava, ele gastava dinheiro. Enquanto eu ajudava a minha mãe na pequena empresa da família, ele aparecia apenas quando precisava de mais uma transferência bancária. Mesmo assim, a minha mãe nunca dizia não. Ela defendia-o sempre. Eu nunca tive ciúmes. Pensava apenas que um dia ele iria mudar. Estava completamente enganada. Tudo começou numa noite de inverno. Recebi uma chamada da minha mãe. A voz dela tremia. Inês, preciso que venhas imediatamente. Conduzi quase 2 horas até Lisboa. Quando cheguei, encontrei a casa completamente escura. A minha mãe estava sentada na cozinha. Parecia ter envelhecido 10 anos numa única semana. À frente dela estavam dezenas de documentos. Extratos bancários, contratos, papéis da empresa. O Tomás roubou-me. Demorei alguns segundos a perceber. Ela explicou tudo. Durante anos, o meu irmão falsificara assinaturas. Criara empresas falsas. Desviara dinheiro. Vendia propriedades da família sem autorização. E ainda culpava terceiros. A minha mãe chorava enquanto me mostrava cada documento. Eu tentei protegê-lo toda a vida. E ele destruiu tudo. Naquela noite prometi ajudá-la. Mas alguém ouviu aquela conversa. Na manhã seguinte, Tomás apareceu em casa. Entrou a bater portas. Atirou uma pasta cheia de papéis para cima da mesa. Então agora vais virar a mãe contra mim? Levantei-me. Ela descobriu a verdade. Ele aproximou-se de mim. Tão perto que conseguia sentir a respiração dele. Não sabes com quem estás a mexer? Sorri. Também acho que não sabes. Foi a primeira vez que vi medo nos olhos dele. Mas desapareceu rapidamente. Ele saiu de casa. Antes de fechar a porta, olhou diretamente para mim. Vais arrepender-te. Na altura pensei que era apenas uma ameaça. Não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Nas semanas seguintes começaram os rumores. Amigos deixaram de responder às minhas mensagens. Clientes cancelaram contratos. Colegas afastaram-se. Até vizinhos começaram a evitar-me. Demorei pouco tempo a descobrir por quê. Tomás espalhara uma mentira monstruosa. Dizia a toda a gente que eu estava a tentar roubar a empresa da família. Que manipulava minha mãe. Que queria interná-la para ficar com todo o patrimônio. As pessoas acreditaram. Porque ele sorria. Porque ele parecia confiante. E porque as mentiras, quando são repetidas vezes suficientes, tornam-se perigosamente convincentes.
A minha mãe tentou defender-me, mas já era tarde. O nome da nossa família estava destruído. E isso era apenas o começo. Numa tarde chuvosa, encontrei a minha mãe sentada sozinha no jardim. Ela olhava para uma velha fotografia onde estávamos os três. Falei convosco? Sentei-me ao lado dela. Ainda podemos resolver isto? Ela abanou lentamente a cabeça. Há coisas que já não têm solução. Naquele dia, ela fez-me uma pergunta estranha. Se um dia eu partir, prometes que nunca vais desistir da verdade? Olhei para ela sem compreender. Prometo. Ela sorriu pela última vez. Foi um sorriso triste, como se soubesse que o tempo estava a acabar. Eu ainda não sabia, mas a minha mãe já tinha tomado uma decisão em segredo. Uma decisão que iria destruir o império construído pelo meu irmão. O silêncio daquela tarde nunca mais saiu da minha memória. Depois daquela conversa no jardim, a minha mãe começou a mudar. Já não discutia com Tomás. Já não respondia às provocações. Sempre que ele chegava à casa, ela limitava-se a observá-lo em silêncio. Na altura, pensei que ela tivesse desistido. Hoje sei que estava apenas à espera do momento certo. 3 semanas depois, recebi uma chamada às 2:30 da manhã. Era o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O coração da minha mãe tinha falhado. Quando cheguei, encontrei Tomás no corredor. Nem uma lágrima, nem um sinal de preocupação. Apenas olhava constantemente para o telemóvel. Assim que me viu, aproximou-se. Finalmente apareceste. Olhei para ele sem responder. Onde está a mãe? Ele sorriu. Ainda nem morreu. E já estás preocupada com a herança? Senti o sangue ferver. Agarrei-o pelo casaco. Nunca mais digas isso. Os enfermeiros separaram-nos. Poucos minutos depois, o médico saiu da unidade de cuidados intensivos. Baixou a cabeça. Nesse instante percebi tudo. A minha mãe tinha partido. O funeral foi marcado para dali a 4 dias. Durante esses dias tentei organizar tudo. Mas descobri rapidamente que alguém estava sempre um passo à minha frente. Quando ligava para a agência funerária, já tinham recebido ordens de Tomás. Quando tentava escolher as flores, ele alterava tudo. Quando queria confirmar a lista de convidados, o meu nome nem sequer aparecia como filha. Comecei a perceber que ele queria controlar absolutamente tudo. Como se estivesse desesperado por esconder alguma coisa. Na noite anterior ao funeral, a minha avó telefonou-me. Inês, preciso de te ver. Fui imediatamente à casa dela. Era uma pequena casa antiga em Alfama. Quando entrei, ela fechou todas as janelas. Depois todas as portas. Só então falou. O Tomás anda à procura de uma pasta castanha. Franze a testa. Que pasta? Ela olhou diretamente para mim. A tua mãe deixou-ma. O meu coração acelerou. A minha avó abriu um armário antigo. Retirou uma caixa de madeira. Lá dentro estava uma pasta envelhecida. Na capa havia apenas uma frase escrita à mão. Só abrir depois do meu funeral. Olhei para ela. Que está aqui dentro? Ela abanou lentamente a cabeça. Não sei. A tua mãe pediu-me que nunca a abrisse. Nem eu, nem ninguém. Até depois do funeral. Engoli em seco. Então por que é que o Tomás anda desesperado à procura dela? A minha avó respondeu apenas com uma frase. Porque ele sabe exatamente o que pode perder. Na manhã seguinte, o funeral começou. Tudo aconteceu exatamente como o Tomás tinha planeado. Os melhores lugares estavam ocupados pelos seus amigos. Os jornalistas locais estavam presentes. Empresários importantes também. Parecia menos um funeral. E mais uma campanha para mostrar ao mundo que ele era o filho perfeito. Sempre que alguém se aproximava dele, recebia abraços, palavras de apoio, elogios. Ninguém fazia ideia da pessoa que ele realmente era. Quando finalmente cheguei ao cemitério, tudo mudou. Tomás viu-me ao longe. O rosto dele endureceu. Caminhou rapidamente na minha direção e gritou diante de toda a gente. Você não pertence aqui? O resto já conhecem. Fui humilhada, expulsa, tratada como uma estranha, mas permaneci, porque a minha avó me tinha pedido para esperar. Poucos minutos depois do enterro, as pessoas começaram a dirigir-se para uma sala reservada do antigo cartório, onde seria feita a leitura do testamento. Tomás caminhava à frente, confiante, cumprimentava toda a gente. Até ria. Parecia um homem que já conhecia o resultado. Quando me viu entrar, aproximou-se novamente. Ainda estás aqui? Respondi calmamente. A mãe também era minha. Ele sorriu. Daqui a 10 minutos vais perceber que já não tens absolutamente nada. Aquelas palavras ficaram na minha cabeça. Absolutamente nada. Porque ele falava com demasiada certeza. Como se já tivesse visto o testamento. O advogado Dr. Duarte Martins entrou na sala. Era um homem respeitado em Lisboa. Conhecia a minha família há mais de 20 anos. Colocou uma pasta preta sobre a mesa.
Olhou para todos. Depois fixou os olhos em Tomás. Antes de começarmos, preciso confirmar uma informação. Tomás sorriu. Claro. Todos os herdeiros estão presentes. Tomás respondeu imediatamente. E sim, o advogado olhou para mim, depois para minha avó, e voltou a olhar para Tomás. Durante alguns segundos não disse uma única palavra. Finalmente abriu a pasta. Retirou um envelope branco, lacrado com cera vermelha. Na parte da frente havia uma frase escrita pela minha mãe. Abrir apenas na presença dos meus 2 filhos. Tomás sorriu novamente. Ainda acreditava que tudo estava sob controle. Mas o advogado fez algo inesperado. Em vez de abrir o envelope, retirou um segundo documento escondido por baixo dele. Ao vê-lo, o sorriso de Tomás desapareceu pela primeira vez. O advogado respirou fundo. Antes da leitura do testamento, existe uma declaração oficial da senhora Maria Carvalho que todos devem ouvir. A sala mergulhou num silêncio absoluto, e eu percebi que a verdadeira batalha estava apenas a começar. O advogado pousou lentamente a mão sobre o envelope. Ninguém respirava. Até Tomás, que durante todo o dia parecera confiante, começou a bater os dedos nervosamente sobre a mesa. O Dr. Duarte olhou para todos os presentes. Antes de abrir o testamento, a senhora Maria Carvalho deixou uma declaração escrita por ela própria. Pediu que fosse lida exatamente neste momento, e na presença de toda a família. Tomás cruzou os braços. Isso é realmente necessário? O advogado respondeu sem levantar a voz. Foi a última vontade da sua mãe. A sala mergulhou novamente no silêncio. O advogado abriu cuidadosamente a folha dobrada. Reconheci imediatamente a caligrafia da minha mãe. As minhas mãos começaram a tremer. Se esta carta está a ser lida, significa que já não estou entre vocês. Passei anos a acreditar que podia salvar o meu filho Tomás. Menti para proteger os seus erros. Paguei as suas dívidas. Desculpei as suas mentiras. Mas ao fazê-lo, destruí a única pessoa que nunca me abandonou. A minha filha, Inês. Olhei para o chão. As lágrimas começaram a cair. Pela primeira vez, a minha mãe estava finalmente a dizer a verdade. O advogado continuou. Durante anos fui manipulada. Tomás convenceu-me de que Inês queria afastar-me da família. Hoje sei que tudo era mentira. A minha filha sempre tentou proteger-me. Se algum dia ela estiver sozinha diante de todos, peço que não a julguem antes de conhecerem toda a verdade. Na sala ouviu-se um murmúrio. As pessoas começaram a olhar para mim de forma diferente. Tomás levantou-se imediatamente. Isto é absurdo! O advogado levantou a mão. Ainda não terminei. Também quero deixar registrado que descobri documentos falsificados, contas escondidas e transferências feitas sem a minha autorização. Todas as provas encontram-se numa pasta castanha entregue à minha mãe, Beatrice. Ao ouvir aquilo, Tomás ficou completamente pálido. Olhou imediatamente para a minha avó, depois para mim. Finalmente percebi por que ele procurava desesperadamente aquela pasta. Ela continha todas as provas. Isso é mentira! Gritou Tomás. A minha mãe estava doente? Alguém escreveu isso por ela. O advogado fechou lentamente a carta. A declaração foi assinada perante 2 testemunhas e autenticada em cartório. Tomás ficou sem palavras. Pela primeira vez, já ninguém o olhava como vítima. Foi então que a minha avó se levantou. Apesar da idade, caminhou lentamente até a mesa. Colocou a pasta castanha à frente do advogado. A Maria pediu-me para entregar isto apenas hoje. Tomás deu um passo em frente. Essa pasta pertence-me. A minha avó respondeu sem levantar a voz. Nunca pertenceu. O advogado abriu a pasta. Lá dentro havia dezenas de documentos. Extratos bancários, escrituras, contratos, fotografias e até uma pen com gravações. O advogado começou a folhear tudo. Quanto mais lia, mais sério ficava. Senhor Tomás Carvalho, estes documentos mostram que, durante quase 6 anos, foram desviadas centenas de milhares de euros das contas da empresa. O silêncio era absoluto. Também existem assinaturas falsas, contratos alterados, vendas ilegais de patrimônio e transferências para empresas registradas em seu nome. Toda a sala ficou em choque. Tomás começou a recuar lentamente. Isso tem uma explicação. Ninguém respondeu. O empresário mais antigo da família levantou-se. Era o Sr. Antônio Figueiredo. Durante 20 anos fora amigo da minha mãe. Olhou diretamente para Tomás. Eu confiei em si. Tomás tentou sorrir. Sr. Antônio, mas o homem virou-lhe as costas. Outras pessoas fizeram exatamente o mesmo. Os abraços desapareceram. Os sorrisos desapareceram. Os aliados começaram a afastar-se. Em poucos minutos, Tomás ficou completamente sozinho. Ainda assim,
Ele tentou o último golpe. Apontou para mim. Foi ela. Ela roubou tudo e agora quer culpar-me. A sala voltou-se para mim. Durante alguns segundos, ninguém falou. Então, o advogado ligou a pequena pena encontrada dentro da pasta. A voz da minha mãe ecoou pela sala. Era uma gravação feita poucos meses antes de morrer. Se estiverem a ouvir isto, é porque o Tomás tentou culpar a Inês. Não acreditem nele. Ela nunca roubou um único euro. Foi a única pessoa que tentou salvar esta família. Senti um aperto no peito. Nunca pensei voltar a ouvir a voz da minha mãe. Muitas pessoas começaram a chorar. Até antigos amigos da família baixaram a cabeça, envergonhados por terem acreditado nas mentiras. Tomás perdeu completamente o controle. Agarrou a pasta. Tentou fugir da sala. Mas antes de chegar à porta, 2 inspetores da Polícia Judiciária entraram. Mostraram os crachás. Senhor Tomás Carvalho, ele congelou. E sim, precisamos que nos acompanhe para prestar esclarecimentos relativamente a suspeitas de fraude documental, falsificação e burla qualificada. Toda a sala ficou imóvel. Tomás olhou desesperadamente para as pessoas que minutos antes o apoiavam. Ninguém disse uma palavra. Ninguém se levantou para o defender. Enquanto era conduzido para a saída, virou-se para mim. Os seus olhos estavam cheios de ódio. Isto ainda não acabou. Olhei diretamente para ele. Pela primeira vez em muitos anos, não senti medo. Apenas respondi calmamente. Não, Tomás. Agora acabou a tua mentira. Mas eu ainda não sabia que a maior surpresa da minha vida ainda estava escondida dentro daquele testamento. Os inspetores da Polícia Judiciária levaram Tomás para fora da sala. Durante alguns segundos, ninguém conseguiu dizer uma palavra. O homem que durante anos tinha sido tratado como o orgulho da família saía agora diante de todos, acompanhado pela polícia. A porta fechou-se. O silêncio voltou. O advogado respirou fundo. Ainda falta cumprir a parte mais importante da última vontade da senhora Maria Carvalho. Olhou para mim. Inês, peço-lhe que permaneça sentada. O meu coração batia tão depressa que quase não conseguia respirar. O Dr. Duarte pegou finalmente no envelope lacrado. Partiu cuidadosamente o selo de cera. Retirou várias folhas. Depois começou a ler. Eu, Maria Carvalho, encontrando-me em pleno uso das minhas faculdades, declaro este como sendo o meu último e único testamento. Todos escutavam atentamente. Durante muitos anos tive medo de reconhecer a verdade. Cometi o maior erro da minha vida ao proteger um filho que destruiu a própria família. Olhei para a fotografia da minha mãe sobre a mesa. Pela primeira vez, senti que ela estava finalmente a reparar a injustiça. O advogado continuou. A minha filha Inês Carvalho deixo a totalidade das minhas cotas na empresa Carvalho em Filhos. Um murmúrio percorreu a sala. Deixo igualmente a casa da família em Lisboa, a quinta em Sintra, os investimentos financeiros e todos os bens pessoais. Várias pessoas trocaram olhares de surpresa. O advogado fez uma pausa. Depois leu a última frase. Ao meu filho Tomás, não deixo qualquer bem material. O silêncio tornou-se absoluto. Mas ainda havia mais. O advogado retirou uma última folha. Existe uma cláusula final. Aproximei-me ligeiramente. Se depois da minha morte ficar provado que Tomás tentou impedir Inês de assistir ao meu funeral, tentou ocultar este testamento ou destruiu provas, perderá automaticamente qualquer direito futuro sobre a empresa ou sobre qualquer patrimônio relacionado com o nome Carvalho. Todos olharam uns para os outros. Aconteceu exatamente isso. Ele tentara expulsar-me do funeral. Tentara encontrar a pasta. Tentara destruir a verdade. Sem saber, tinha cumprido todas as condições que a minha mãe previra. Naquele instante, a minha avó sorriu pela primeira vez. Segurou na minha mão. Eu disse-te para esperares. As lágrimas correram-me pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio. Durante anos vivi como a filha rejeitada. Em poucos minutos, toda a verdade tinha vindo ao de cima. As semanas seguintes mudaram completamente a minha vida. A investigação confirmou tudo o que estava na pasta. Foram descobertas contas escondidas, empresas falsas, assinaturas falsificadas, transferências ilegais. Os jornais portugueses noticiaram o caso durante dias. A imagem de Tomás desmoronou-se. Os mesmos amigos que o elogiavam desapareceram. Os parceiros de negócios abandonaram-no. Ninguém queria ficar associado ao escândalo. Meses depois, recebi autorização para assumir oficialmente a direção da empresa. No primeiro dia, entrei no edifício onde durante anos me tinham tratado como uma intrusa. Desta vez foi diferente. Os funcionários levantaram-se. Aplaudiram.
Uma colaboradora aproximou-se emocionada. A sua mãe acreditava muito em si. Sorri. Vou honrar tudo o que ela construiu. Começamos a recuperar a empresa. Nenhum trabalhador perdeu o emprego. As dívidas foram pagas. Os contratos honestos foram mantidos. Pela primeira vez em muitos anos, a empresa voltou a crescer. Cerca de 1 ano depois, fui visitar a campa da minha mãe. Levei novamente um ramo de lírios brancos. As mesmas flores daquele dia. Coloquei-as junto à lápide. Sorri. Conseguimos, mãe. O vento soprou suavemente entre as árvores. Fechei os olhos por um instante. Já não existia ódio, nem desejo de vingança. Porque percebi uma coisa importante. A verdadeira vingança nunca foi destruir o meu irmão. Foi viver a vida que ele tentou roubar-me. Foi recuperar o meu nome. Foi provar a verdade. Foi transformar a vergonha em respeito. Quando me preparava para sair do cemitério, vi um homem sentado sozinho num banco. Era Tomás. Estava muito diferente. Mais magro. Cansado. Com o olhar vazio. Levantou-se lentamente quando me viu. Aproximou-se. Pela primeira vez em toda a vida, baixou a cabeça. Inês, esperei em silêncio. Passei anos a odiar-te por inveja. Não respondi. Ele continuou. A mãe sempre dizia que tu eras a pessoa mais forte da família. Eu queria que ela olhasse para mim da mesma maneira. Por isso destruí tudo. Respirei fundo. Olhei para a campa da minha mãe. Depois voltei a olhar para ele. Não foste tu que perdeste a empresa, Tomás? Perdeste algo muito mais importante. Ele franziu a testa. O quê? Respondi calmamente. A confiança da única família que realmente te amava. Fiquei alguns segundos em silêncio. Depois virei costas. Continuei a caminhar. Desta vez, sem lágrimas, sem medo, sem olhar para trás. Porque algumas pessoas acreditam que a justiça chega quando um culpado é castigado. Mas eu aprendi que a verdadeira justiça chega quando a vítima deixa finalmente de viver como vítima.